Bom dia, bom dia, bom dia. 3 de janeiro, primeira conferência de 2022, esse ano que promete ser inesquecível. Gente, eu tenho que falar para vocês, eu venho aqui para isso. O objetivo é que a gente se inspire, é que a gente cresça, que a gente evolua, é que a gente traga coisas boas para nossa vida e principalmente que a gente esteja sempre consciente de tudo, né? 2022 não promete ser necessariamente o melhor ano das nossas vidas. Não, a gente não tem como saber se ele vai ser o melhor. O que a gente pode é fazer o melhor com o que a gente tem. E hoje eu realmente preparei aqui um conteúdo, eu espero que vai ser o meu melhor, com toda certeza. Espero que vocês possam aproveitar, que sirva de insights para vocês pegarem coisas boas e deixar o ano melhor ainda, né? Enfim, e quando a gente pensa em ano novo, a palavra novo sempre traz uma esperança, sempre traz uma questão de crescimento, sempre traz uma questão de renovação, né? Para quem não sabe, a palavra Réveillon, né? Réveillon é uma palavra francesa que diz sobre recomeço, né? Para quem não sabe, olha lá, uma curiosidade aqui, mas enfim, a gente está começando agora um novo ciclo, né? E quando a gente diz novo ciclo, o mais importante de tudo não é só a mudança cronológica, é a gente querer ter essa vontade de renovar, né? Ter essa vontade de crescer, essa vontade de reconstruir. Então, hoje, e não só necessariamente quer dizer começar do zero e tudo que a gente construiu ou fez até agora seja ruim. Sempre é uma questão de melhorar. Melhorar é ir para frente, né? E fazendo uma coisa melhor. Então, hoje eu escolhi um conteúdo para vocês muito legal para 2022. É uma coisa que eu faço muito, vou compartilhar aqui com vocês e espero que seja bom para todo mundo, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, não tem como falar em ano novo. Vá anotando aí, vai fazendo anotações. Espero que você esteja com o caderno, sem falar de novas metas. Novas metas, novo ano, novo momento, novo negócio, novas metas. Falar, meu Deus, mas as metas que eu fiz não servem, mas eu ainda não atingi meu objetivo, mas eu ainda estou no meio do processo. Então, vou dizer para vocês que as metas, elas, mesmo quando a gente não realiza, o objetivo é, se você sempre faz a meta, bacana, você não vai precisar começar de novo, você vai só dar uma renovada. Você só vai olhar e fazer só uma melhorada, dar um upgrade nas suas metas, né? Porque muda, às vezes você está fazendo uma meta num período do ano, às vezes você vai mudar o período do ano, é diferente como você faz janeiro, como você programa dezembro, mês a mês é muito diferente. Então, caso você não tenha feito nada referente a isso, né, nunca na sua vida, saiba que os meses eles fazem diferença para que realmente você mude alguma coisa, tá? É importante você saber disso também, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu quero falar. A gente vai falar das metas, mas anota aí, você tendo feito elas ou não, sempre a gente tem que dar uma remodelada e eu vou dar até alguns exemplos de como fazer isso, de como eu fiz com as minhas para ficar mais alto, tá? Ficar mais fácil, tá? Outra coisa que a gente vai falar, a gente não vai falar só de metas pequenas, a gente vai falar de plano anual. Eu coloquei lá, a chamada era do tema de hoje, a gente vai falar de um plano anual para você seguir do começo de 2022 até o final, tá? Então, assim, se você já fez isso alguma vez e conseguiu, ótimo, né? Anual mesmo, do começo até o final, eu só fiz 3 vezes um plano anual. 2 delas eu dei uma falhada durante o ano, né? Mas mesmo assim deu para trocar de PIN. E o que eu fiz inteiro sem falhar, eu já contei para vocês, compartilhei, foi o ano passado. Fiz um plano anual mesmo, do começo até o final. Estou extremamente animada para fazer um plano anual de 2022. Só que a nossa conferência, ela sempre começa de trás para frente. Primeiro objetivo final, onde todo mundo quer estar brindando champanhe no final de 2022. Depois, para chegar lá, a gente precisa de metas, um plano anual para isso. E para conseguir seguir o plano e até fazer o plano, anota aí, é por isso que a gente tem que estar aqui toda segunda-feira focado nisso. A gente precisa cuidar da nossa mentalidade. A gente precisa cuidar do nosso mindset. A pessoa que cuida da mentalidade, a pessoa que cuida do desenvolvimento pessoal, não quer dizer que é uma pessoa que não tenha uma boa mentalidade. Eu gosto de falar isso aqui. É importante você entender, né? Quem é que pratica exercício físico? Quem é gordo ou quem precisa, vocês acham? Pode até ser que tenha uma pessoa acima do peso que esteja praticando. Pode ou não pode? Pode. Mas quem é que mais
mais pratica atividade física? Não é quem já tem um físico legal? Então, anota para você, quem mais cuida do mindset é quem mais tem desenvolvimento pessoal. Embora quem precise não seja necessariamente quem faça. Olha que loucura que é a vida. Então, anota para você. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar do seu desenvolvimento pessoal, que gosta, que entende que é importante que a sua mentalidade esteja sempre em desenvolvimento, que entende o poder de você cuidar e vigiar dos seus bons pensamentos, você é uma pessoa que vai fazer isso sempre e cada vez mais. Porque quem melhor tem condicionamento físico é quem mais treina. Quem melhor tem condicionamento mental é quem mais cuida da mentalidade. É quem entende que tem que fazer isso todo dia, é quem entende que tem que desenvolver, quem mais tem foco, quem mais tem visão de futuro, é quem melhor trabalha isso, né? E essa parte eu já contei aqui para vocês, quem acompanha aqui os treinamentos segunda-feira sabe que eu já contei que o que mais me impressionou em relação ao Jorge de la Concepción foi quando ele explicou que o que ele mais trabalha é onde ele é melhor, né? Que onde ele mais trabalha é a visão dele. Ele trabalha diariamente a visão até onde pode chegar e trabalha isso com o time dele, tá? Então, agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar isso, né? Cada um de nós, não só vocês, quando eu falo, precisa melhorar tal coisa, não é porque eu já faço, é porque eu entendo que eu preciso também, eu anoto esses pontos e eu aprendo com os melhores, graças a Deus a gente tem essa possibilidade. Então, primeiro ponto, das pessoas de mais bem-sucesso do mundo, é uma coisa que é super difícil fazer, principalmente para quem é ansioso e para quem é hiperativo, é estar no momento presente. Está num treinamento da Herbalife? Esteja só no treinamento da Herbalife. Está aqui no Zoom, nessa conferência? Esteja só aqui nessa conferência. Está falando com os clientes? Esteja só falando com os clientes. Eu sei que, às vezes, em alguns momentos do dia, a gente tem que fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sei, mas procure fazer a maior parte do tempo o que é fazer uma coisa só, principalmente as que são importantes. As que são importantes, é importante você tentar fazer só isso, sabe? Isso é uma coisa para você que eu estou falando hoje, mas eu não estou falando hoje porque eu estou aqui na conferência, para vocês ficarem 100% prestando atenção em mim, não é por isso. Tente fazer isso no seu 2022. Que lembra que eu falei que hoje é um plano anual, sobre o plano do ano todo? Tente fazer isso por você na maior parte do tempo, né? Esse eu posso dizer que é um dos principais. Eu vou contar quais foram os principais fatores. Eu tentei lembrar disso para falar para vocês, porque se tem uma coisa que muita gente me pediu esse ano, com todas as mentorias que eu fiz, né, todos os aconselhamentos, foi isso. Como eu consigo me manter no plano? Então, eu tentei, foi a maior dúvida do grupo, era essa. Então, eu anotei aqui quais foram os pontos principais que me fizeram conseguir fazer durante um ano isso, né? Conseguir fazer isso do começo até o final. Então, o primeiro era tentar ficar no momento presente só naquilo. A maior parte do tempo, né? De novo, não fiz 24 horas do tempo, mas eu fiz. E uma coisa eu fiz impecável. Eu fiz isso com as coisas mais importantes. Então, se eu estava assistindo uma extravagância online, virtual, podia estar caindo o mundo em volta, eu estava só na extravagância virtual. Assim como eu fiz nas coisas que eu achei mais importante, que eram os treinamentos, o horário dos acompanhamentos, né? Os horários dos pontos chaves do nosso trabalho, porque às vezes você, sei lá, vamos supor, é interrompido por um filho na hora que você está fazendo um acompanhamento. Você esquece de voltar onde você estava. Você não lembra se você já falou com todo mundo. Você se perde, você esquece. Então, nas coisas importantes, as que realmente importam a sua concentração, o seu profissionalismo e que envolvem muito o seu futuro, você tem que ser impecável. E isso a gente fez isso muito bem. Então, por exemplo, você está aqui, você quer refinar suas metas, quer um plano para 2022, esteja aqui, porque talvez você perca alguma coisa que pode ser que ia fazer diferença ou vá fazer diferença para você nesse ano, ok? Então, esse é um ponto que a gente foi impecável. Eu vou falar quais foram os principais, tá? Porque realmente fez diferença. O ponto número 1, a parte da prospecção. Eu vou falar para vocês que esse é o ponto número 1, mas é a segunda coisa que eu faço no meu negócio logo no começo do dia, mas esse é o número 1, que é a prospecção. Impecável. Eu comecei fazendo até 1 hora por dia de cada rodada, então eu fazia 4 rodadas, e então dava mais ou menos 4 horas de prospecção,
Hoje a minha prospecção gira em torno de 6 horas, divididas, de novo, divididas nas rodadas, né? Se fizer tudo de uma vez, se bloqueada. O que inclui essa prospecção? Não é só você seguir pessoas novas, né? Porque senão não ia demorar 6 horas, tá, gente? Porque não posso. A gente seria bloqueado. Se pudesse, eu ficaria 24 horas fazendo pessoas novas, mas a gente não pode. Então, como são poucas por vez, são só 20 por vez, eu demoro 2 horas cada vez que eu faço a prospecção. E a menor parte são os 20 mensagens novas. Por quê? Porque eu curto foto, eu comento foto. Porque imagina que você manda uma mensagem para uma pessoa. Nem sempre a pessoa vê a mensagem inbox. Mas às vezes, aí se você curte uma foto, às vezes as pessoas veem que você curte. Antigamente eu só curtia, mas você, particularmente, eu, por exemplo, eu não olho todas as pessoas que curtiram minhas fotos. Talvez eu veja quantas curtidas. A gente até vê isso, mas a gente não vê todas as pessoas. Mas o comentário é impossível que a gente não veja, não é verdade? Então, você tem que ter... E aí você vai ter visibilidade. Se alguém vai lá, curte uma foto sua, gera uma empatia, você vai no perfil da pessoa, daí você realmente visualiza a mensagem da pessoa, então tudo tem a ver com isso. Agora, de novo, quais são as fotos que eu curto? Eu curto as fotos que eu tenho em comum com a pessoa. Eu não vou curtir uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então, de novo, sempre vai ter alguma coisa no perfil da pessoa, que eu curto não, que você vai comentar que tem a ver com você, entendeu? Sempre tem alguma coisa, sei lá, tem uma mensagem de desenvolvimento pessoal, uma frase do dia lá, eu vou lá e coloco, por exemplo, palminha. A pessoa tomou uma vacina, ela postou a foto segurando o cartãozinho da vacina. Aí eu também colocava a palminha quando era vacina. Porque sempre tinha, ultimamente, algumas coisas. Natal foi fácil, né? Você pode mandar um Feliz Natal, você pode mandar um Feliz Ano Novo. Nossa, mas aí vai demorar muito, eu vou ter que escrever. Não, Ano Novo você pode colocar só um brindinho com a taça de champanhe. Você pode colocar no Natal uma arvorezinha lá e um Papai Noel, alguma figurinha, entendeu? Não precisa necessariamente escrever. Você pode curtir, eu curto foto de filho, sempre mando uma carinha com um coraçãozinho, foto de filho. Então, assim, eu comento 1 ou 2 fotos do perfil de uma pessoa. Se for muito fácil eu achar foto das pessoas, de preferência as últimas, né? Então, eu escolho 2 que eu gosto, então, ou é do filho, ou é da família, ou é de uma frase, não sei o que lá, que se tiver, e eu vou lá, e aí eu pego e coloco o comentário. Então, é isso. E todo dia, no momento, eu estou na parte de desseguir. Às vezes eu estou seguindo, às vezes eu estou desseguindo. Eu não sei se vocês sabem, não dá para seguir e desseguir ao mesmo tempo. Quer dizer, até dá, mas você vai ser bloqueado. Então, ou você só dessegue, ou você só segue. Se você tiver dúvidas, não estiver entendendo nada que eu estou falando, depois, no final, eu paro a gravação, eu abro para perguntas aqui, tá? Vocês podem me perguntar. Então, deixa eu continuar aqui. Então, eu estou na fase de desseguir. Então, eu tenho que desseguir 50 pessoas por vez, no máximo 200 por dia, e é isso aí. Nossa, mas dá um trabalhão. Gente, é muito, mas muito menos trabalho do que qualquer trabalho que você faria. Vamos ser sinceros. Se você trabalha um trabalho normal das 8 às 5, vai dar muito mais trabalho do que qualquer coisa que eu falar aqui para vocês. A única coisa que você tem que ser profissional de verdade e fazer o seu trabalho. Trabalhar pelo menos 8 horas por dia, que você faria num trabalho normal para ganhar muito menos do que você ganharia com a Herbalife. Então, a gente tem que ser muito sincero, falando em meta, falando em plano, falando em mentalidade, falando em se desenvolver. Quantas horas por dia você está trabalhando no seu negócio da Herbalife? E se dedicando, e sendo profissional e sendo impecável. O mínimo que você pode fazer para ser um grande profissional da Herbalife é ser profissional, é ser impecável. Se você quer chegar no nível de tabulador, ser Guedes, ser milionário, ser presidente, você não tem que ser perfeito em tudo, mas você tem que ser uma pessoa muito boa. Uma pessoa hoje que ganha 30, 40, 50 mil reais no mercado convencional como empregado é um excelente executivo e ele não trabalha só 8 horas por dia. Verdade ou não? Trabalha muito mais do que 8 horas por dia. É praticamente escravo lá do trabalho dele para poder ficar lá. Então, a gente tem que entender e começar a fazer como é que fala? Essas comparações. A comparação aonde a gente nos exija mais. Quando alguém fala que eu trabalho muito para Herbalife, né? Quando alguém pergunta o que eu faço, gente, eu faço o que qualquer pessoa normal faria. Quando alguém fala, nossa, mas você faz isso e é presidente da Herbalife? Não.
Eu sou presidente porque eu faço isso, primeira coisa. E qualquer presidente de empresa, de qualquer empresa, trabalha muito mais, mas muito mais mesmo. Então, é justamente pelo estar onde eu estou que eu trabalho muito. Ué, mas Herbalife não é para não comparar com o mercado tradicional? Não é para a gente ter um estilo de vida? Não é para a gente ter uma coisa diferente? Sim, quando a gente chegar aonde a gente já chegou, quando você estiver onde você quer estar, quando você estiver ganhando quanto você quer estar, quando você tiver o grupo do tamanho que você quer, quando você tiver já feito, a sua conta bancária está do jeito que você quer, você já tem tudo que você quer, aí você pode ter o estilo de vida que você quiser. Essa é a resposta. Eu lembro até hoje, a gente estava num treinamento de liderança de presidentes com o Stefan, né? E a pergunta foi: até quando eu trabalho? Até quando você já tiver atingido o que você quiser? E isso não tem a ver com tamanho. Eu já tive períodos onde eu estava na Herbalife como equipe de presidentes e eu estava tranquila, trabalhando. Sim, sempre trabalhei. Eu amo o que eu faço. Na verdade, eu não me considero trabalhando na maior parte do tempo. Por incrível que pareça, é 100% verdade. Eu adoro o que eu faço, né? Mas eu já estive trabalhando menos do que eu trabalho hoje, porque nesse atual momento, depois de uma crise, depois de uma pandemia, e por N motivos, eu decidi que eu estou no momento de querer ir para o próximo nível. Então, quando a gente quer ir para um próximo nível, a gente tem que dar simplesmente o nosso melhor. Esse é o ponto máximo para você saber. Estilo de vida na Herbalife é para quando você já estiver ganhando o que você quer e não estiver com nenhum tipo de vontade de conquistar mais nada. Porque às vezes é o ganho financeiro, é o ganho de trazer de volta. Eu tenho essa responsabilidade, eu quero levar de volta o que eu recebo. Se eu tenho pessoas do meu time que eu quero ajudar a chegar à equipe de presidentes, porque eu desejo muito isso, de verdade, para as pessoas, não só do meu grupo, como de outras pessoas, né? Imagina, eu vou ficar super feliz imagina quando a Kariane virar presidente, eu vou ficar entusiasmada como se fosse o Satoru, como se fosse minha mãe, como se fosse alguém do meu grupo, porque a gente tem essa coisa na Herbalife. E não é que eu vou achar que é mérito meu, que não é, eu vou ficar feliz por ela. Mas estou falando, se a gente de alguma maneira inspira outras pessoas, um pouquinho que seja, é uma coisa incrível. E a gente sabe que virar presidente é uma combinação de coisas. Eu não virei presidente só por causa do meu trabalho, mas eu virei por causa do meu trabalho. Eu não virei presidente só por causa do meu patrocinador, mas eu também virei porque o patrocinador me pôs no negócio. Eu virei presidente, eu sei, por causa de uma combinação de tantos presidentes, de tantos eventos e de tantas inspirações que vieram de todos os lados. E as pecinhas do quebra-cabeça foram se encaixando. E eu sei, e essa é uma parte que a gente tem que ser humilde, mas a gente tem que ser consciente que tudo que a gente faz afeta as outras pessoas. Ou afeta para o bem, ou afeta para o mal. Se você recrutou uma pessoa nesse negócio, o seu entusiasmo, a sua alegria afetam ela, para o bem ou para o mal, para ficar ou para sair. Se você tem um cliente e você fizer um mau acompanhamento, ele pode nunca mais fazer e pode, sei lá, depois ter uma doença, uma diabetes. Não vou falar que ele vai morrer por sua causa, porque ninguém morre por causa de alguém ou não. Mas a gente pode salvar a vida, sim. A gente ajuda, tudo afeta. Então, se você tiver essa consciência, é muito mais fácil colocar meta. Quando alguém pergunta por que eu trabalho e eu gosto do que eu faço, é toda essa combinação de coisas. A gente muda o mundo, gente. Olha que incrível. A gente impacta as pessoas. E onde a gente estaria sem Herbalife? Eu tenho muita gratidão pela Herbalife, pelas pessoas que foram colocadas na minha vida, pela pessoa que eu me transformei. Isso é uma coisa assim que eu amo de verdade, né? É incrível mesmo. Então, assim, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de plano para 2022, coloque isso na sua cabeça. Esse é o primeiro ponto. A sua mentalidade tem que mudar. Se você quer que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Jim Rohn, né? Então, continuando aqui. Quando a gente foi para Portugal, a gente teve uma lição muito bacana, né? Porque que é a seguinte: imagina hoje que tudo que você considera importante, que tudo que você tem dentro da sua casa, todas as suas coisas, elas tivessem que caber em uma mala. Porque foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente tinha que tudo que é a nossa vida estar numa mala para mudar de país e começar, não uma vida nova, mas continuar vivendo com tudo que tinha só dentro de uma mala. Qual critério você escolhe? Quais coisas você vai comprar novas, quais você vai levar? Você entende, gente? É muita coisa. E não estou falando de coisas materiais. Para mim, o que mais doeu. Sabe quantos presentes a gente já ganhou da Herbalife, gente?
que tinham um significado, que a gente lutou para estar lá, para conquistar, qualquer coisa que é personalizada da Herbalife, que a gente ganha em umas férias, numa qualificação, tem valor sentimental. Você escolher entre os trabalhinhos da escola do seu filho tem valor sentimental. Eu tenho um problema seríssimo com livros. Pergunta para minha mãe, que ela até hoje fala, os livros que estão na casa dela, porque eu não conseguia me desfazer. Tem livro que mudou minha vida. Eu quero guardar, quero que meu filho leia, eu quero aquele livro. Eu não quero ele digital, eu quero a página do livro ali. E era difícil para mim me livrar. Por quê? Porque isso eram coisas de valor que não tem preço. Não dá para comprar uma outra jarra de cristal que eu ganhei da Herbalife num evento. Sabe que loucura isso? Então, enfim, eu pus tudo numa mala, eu mudei de país e eu sobrevivi. Eu vivi tão bem quanto eu vivi aqui, apenas com a minha mala. O que eu quero dizer para vocês? Quando você... E outra coisa, eu abri espaço para novas coisas entrarem. Se você está cheio, seu copo está transbordando, não tem espaço para mais nada. Então, às vezes, é difícil para as pessoas saírem da zona de conforto, se livrar de coisas. Gente, quanto mais você abre espaço, mais coisas novas entram. Você precisa abrir espaço. Não tenha essa coisa de você ser... Eu não estou falando que você não tem que ser apegado a nada. É bom você ter esse tipo de apego, mas também tem que ter o apego saudável, sabe? Então, é importante. 2022 chegou, vamos desapegar das coisas que não estão levando a gente para frente. Porque o que eu quis dizer com a mala é que a gente precisa de muito pouco que realmente importa para continuar vivendo e vivendo ainda melhor. Então, esse é um ponto muito, muito importante para vocês colocarem para começar 2022. E agora vem a parte importante do desenvolvimento pessoal, a parte mais importante da conferência. Com ela, você vai fazer suas metas. Então, se você está fazendo outra coisa que não é me ouvir, neste momento, me ouça. Presta atenção. Importante essa parte. Vou até tomar um gole de chá. 2022 não necessariamente vai ser um ano mais fácil que 2021. Estão ouvindo? Ouve bem. 2021 não foi um ano mais fácil que 2020. Concordam? Mas todos nós aqui que estamos aqui sobrevivemos a 2020, vivos. Sobrevivemos a 2021. Ou seja, qual é a minha mensagem para vocês? Se 2022 não for o ano que você está esperando hoje, não se preocupa, você sobreviveu a 2021, você também vai sobreviver a 2022. Simples, se prepare para o pior, porque se vier melhor não tem problema. Não jogue suas esperanças como se 2022 fosse ser muito melhor, porque eu também quero que seja, gente, eu vou fazer de tudo para ser, de tudo. Mas não faça isso com você. Não se frustre mais uma vez. Coloque-se simplesmente na posição. Imagina que você está dentro do jogo do videogame. Você passou de fase quando chegou o monstro, que foi no final de um ano. Você passa de novo, você já passou uma vez, você passa outra vez, você já passou a crise. E se demorar um pouco mais a crise econômica? Você sobreviveu uma vez, você sobrevive de novo. Você já aprendeu o caminho, você está aqui. Você não saiu da Herbalife, você ficou aqui, você sobreviveu ao lockdown, você já sabe passar por isso. Então, você passa de novo, só que agora você passa muito melhor, porque você já está mais preparado. Vocês entendem? Nós podemos não ter um melhor ano de 2022, mas nós somos melhores em 2022, muito melhores do que nós fomos em 2021. E você pode ter certeza disso, absoluta. E essa é a sua melhor lição antes de você colocar suas metas no papel em 2022 e achar que 2022 vai ser o melhor dos anos. Você é melhor. E isso é o que vai fazer o 2022 ser melhor. Não interessa quem vai ganhar a eleição, não interessa as fake news que vão ser colocadas esse ano. Você é diferente. Você é melhor. Você passou por isso. E agora eu vou falar o outro ponto muito importante, mas mesmo, para que 2022 seja melhor. Porque as nossas conferências foram feitas para a gente colocar coisas aqui em prática para cada uma da nossa vida. E eu estou colocando aqui tudo que mudou a nossa cabeça. Por que 2021 foi pela primeira vez o ano que a gente fez um plano do começo até o final? Porque 2020 nós estivemos em Portugal e nós ficamos imersos no primeiro mundo. E eu preciso falar uma coisa para vocês, gente. Isso aqui não é para falar
mal do Brasil ou qualquer coisa do tipo. Eu quero que vocês entendam. Aqui a gente é a visão macro. Eu vou dar a visão macro para vocês. Nós somos um país pobre, porque nós temos uma mentalidade pobre. Nós somos consequência da nossa mentalidade. Nós, eu digo os brasileiros e todos os países do terceiro mundo, tá? Isso é um ponto. Eu vou explicar como sair disso, para vocês entenderem. Primeiro mundo é um país rico, porque eles têm mentalidade rica. Olha que maravilha! Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Você não precisa ter mentalidade de pobre só porque você está num país pobre. Você pode ter uma mentalidade rica num país de mentalidade pobre, assim como nós estamos na Herbalife, onde 1 a 2% da população são ricos, porque eles conseguem ter uma mentalidade diferente. E vocês já têm uma mentalidade acima da média, porque vocês estão na Herbalife e vocês já sobrevivem e fazem coisas que a maioria não faz. Então, vocês não fazem parte da massa, vocês não são a massa. Nenhum de nós aqui faz parte da massa, graças a Deus. Talvez na prática, pelo momento econômico, algumas coisas você se deixou levar e é por isso que às vezes o resultado seu não é acima da média como você gostaria. Porque a massa contamina, o ambiente faz a gente. Você tem que ser muito mais forte. E aonde é que a gente às vezes se perde um pouco no nosso país? Porque aqui, gente, anota para você forte isso, gente. Isso é muito importante vocês entenderem. A nossa salvação por morar num país pobre, de mentalidade pobre, é ficar como nunca dentro dos eventos da Herbalife. Aonde está a sua mentalidade? Aonde está o seu ambiente? E por que eu digo Herbalife? Porque eu estou querendo ser radical? Porque eu acho que não existe mais outro lugar de mentalidade rica que não seja no ambiente da Herbalife? Não. Porque você conversando num outro grupo que exista no Brasil, de pessoas com mentalidade rica, que tem altos negócios, não sei quantas indústrias, não sei quantos seguidores, não sei quantos não sei o quê, não é a mesma linguagem que a sua. Você não pode ter o mesmo resultado. Então, não serve para nada. Você precisa estar num ambiente onde a mentalidade de uma pessoa, que se você copiar a mente dela igualzinha, você pode ter o mesmo resultado. E isso é tudo que a Herbalife pode te dar de melhor. Isso é a grande... gente, isso é o maior tesouro. Você tem que valorizar isso como nunca. Você tem que pegar todas as pessoas que você tem, que um dia acreditaram na Herbalife, que acreditam que tem esperança, e colocar no Leader Meeting, porque ela precisa dessa conexão. Nós não temos essa mentalidade, a gente tem uma enxurrada de coisas, de um monte de notícia ruim, vivemos num país pobre, com pessoas de mentalidade pobre, com um monte de coisa, gente, ao redor que atrapalha, até a fake news, às vezes as coisas são melhores do que aparecem, porque tem interesses políticos, enfim, o nosso país não tem explicação. Né? Eu amo o Brasil, mas tem coisas que não tem explicação. Como que eu faço isso? Eu só tenho uma maneira, eu posso me salvar, não dá para salvar todo mundo de uma vez, mas eu preciso começar por mim. Então, assim, essa é a parte onde eu posso dizer, gente, coincidência ou não, que eu não acredito nessa coincidência, eu vou dizer para vocês, eu fui impecável. Eu ouvi todos os dias, Eduardo Salazar, eu mesma, eu ouvi todo dia. Foi a primeira vez que eu ouvi todo dia e foi a primeira vez que eu fiz o plano do ano todo dia. Vocês acham que é coincidência? Não é coincidência. É todo dia Eduardo Salazar. Eu ouvi um áudio, eu não vi, teve dias que eu ouvi os 5 áudios, né? Porque eu estava fazendo outras coisas, eu fui fazendo as coisas ouvindo o áudio. Todo dia eu ouvi Eduardo Salazar, pelo menos um áudio. Todo dia eu ouvi pelo menos um áudio do Jorge La Concepción, porque eu quero a mentalidade dele para mim. E eu sei que vem por repetição. Se eu ouvir todo dia o 240K, pode ser que ele é mais K agora, não sei, todo dia ele aumenta o K dele. Cara, se eu fizer 20% do que ele faz, eu sou 60K, gente. Olha que louco! Eu preciso ouvir ele todo dia. Eu preciso ouvir, porque eu quero que a mente aprenda por repetição. Ele faz o mesmo negócio que eu, usa o mesmo produto que eu. Gente, eu posso fazer. Eu posso, você pode, qualquer um pode. Então, eu ouvi todo dia Eduardo Salazar, eu ouvi todo dia Jorge La Concepción, e toda semana, não foi todo dia, toda semana eu vi pelo menos um áudio ou vídeo do Mark Hills e um do Jim Rohn. Esses eu fiz semanal. Apesar que o Jim Rohn e o Eduardo Salazar é a mesma coisa, mas um que era original do Jim Rohn, sabe? Então, eu fiz isso o ano inteiro impecável. Então, as coisas que eu fiz impecável, eu vou repetir aqui, gente, porque eu tenho certeza que o seu ano vai ser incrível se você focar nisso.
Fiquei 100% fazendo sem sair do foco, o que realmente importa, nem que o mundo estivesse caindo ao meu redor, fosse na parte de assistir ou ouvir treinamentos, impecável, eu sabia que disso dependia a minha vida. Se eu não ouvisse, eu não ia ter sucesso. Sabe quando você põe isso na cabeça? Pus forte, assim, como se o mundo fosse acabar mesmo. Fui impecável com a prospecção, todos os dias, sábados, domingos e feriados, todos os dias eu prospectei de 2021, todos, sem exceção, todos. Todos os dias eu fiz acompanhamento. E esse foi o meu ponto diferente. Eu nunca fiz acompanhamento desse jeito. E aí eu falo, essa é a primeira coisa que eu faço do dia. Não é a mais importante, porque a primeira é a prospecção, mas a segunda que eu fiz foi acompanhamento. Eu acordo de manhã, toco o meu despertador e a primeira coisa do dia eu vou fazer acompanhamento. Eu faço acompanhamento da parte dos clientes que eu fechei, que eu cuido, o Lucas faz da parte que ele fechou, que ele cuida. Ele fica mais protein bar e produto fechado, eu fico mais Slim Day. Hoje é mais ou menos dividido assim aqui em casa. Nós dois fazemos isso. Toco o meu despertador, qual é a primeira coisa do dia que eu faço? Eu mando mensagem para as minhas clientes de Slim Day. Eu tenho uma agenda, eu já postei algumas vezes isso lá no Stories, mas esse eu não fui impecável com isso, gente, naquela questão dos Stories, mas tudo bem, é no meu plano de 2022 fazer. Todo dia eu tenho na minha agenda quem são as pessoas que estão fazendo Slim Day hoje. Então, a primeira coisa, eu tenho uma mensagem que eu mando, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem gente fazendo Slim Day hoje, pós-ano novo, né? Ontem eu fiz Slim Day. Aliás, trabalhei tanto essa semana, gente. Eu fiz Slim Day pré-natal, não de gravidez, pré-natal na nossa cerimônia. Eu fiz Slim, e o Lucas fez desafio 15 dias pré-natal. Eu fiz Slim Day pós-natal, porque a pessoa aí agora ela comeu. Então, primeiro é para ela não engordar, depois é porque ela engordou. Eu fiz pré-ano novo, então eu trabalhei a semana inteira, e pós-ano novo, né? Comecei a fazer as entregas ontem. Então, domingo de manhã eu já estava bombando, fazendo tudo. Então, vamos supor, eu tenho pessoas fazendo hoje que eu entreguei ontem. Ontem ela recebeu a mensagem, né? Aqueles scripts padrão que a gente fala, que é aquele lá, você está recebendo hoje seu Slim, sabe? Aquele script que você manda quando a pessoa recebe o kit, que é ensinando, que tem que guardar na geladeira, papapá, aquelas orientações, né? Básicas. Se você não sabe o que eu estou falando, a gente tem um grupo do Telegram, os scripts estão lá. Aí, hoje, de manhã, eu lá para umas 6h30, eu já mando as mensagens, que é... Cadê? Deixa eu pegar alguém que está fazendo hoje, daí fica mais fácil. Meu Deus, agora eu fui mandar mensagem para quem vai comprar hoje, aqui, ó. Cadê? Bom, aquela que a gente manda de manhã, aqui, ó. Recebeu hoje. Cadê? Quero... bom dia, fulana, que é o nome da pessoa, né? Quero desejar um ótimo dia. Não esqueça de se pesar, beber 500 ml de água entre as etapas, fique à vontade para me chamar a qualquer momento do dia, que seu dia seja maravilhoso, né? Aí eu ainda pus, capricha que hoje é a primeira segunda do ano. Eu fiz um personalizado para hoje, mas esse é o script que eu mando. Eu mando para a pessoa não esquecer de pesar no dia que ela recebe. Eu mando uma mensagem durante o dia. E amanhã, e no final do dia, como é que foi seu dia? Amanhã, que é o dia que ela acabou o Slim, ela recebe a mensagem para ela não esquecer de pesar e me contar como foi os resultados. Agora, imagina, eu tive que ser muito impecável com isso. Porque, primeiro, eu não fazia acompanhamento também. Agora eu tenho uma pessoa que faz no dia, eu não posso mandar uma mensagem depois que ela já comeu, porque ela não pesou. E eu mando antes da pessoa tomar o café da manhã para todas elas. Elas recebem antes e aí elas recebem no dia seguinte. Agora, vamos supor que eu tenho uma pessoa que está fazendo um combo de 3 dias. Aí eu tenho, o primeiro dia eu mando uma coisa, o segundo dia eu mando outro, o terceiro eu mando outro. E Slim Week é a mesma coisa. Ou seja, como que eu não vou ficar perdida na minha memória? Na minha agenda, eu tenho uma agenda assim, por exemplo, eu vendi a semana passada, eu tive que, teve que ter muita organização, porque teve gente que comprou antes de viajar para quando voltasse do ano novo. Aí ela me pagou um dia, eu já tenho que pôr lá, dia 4 de janeiro, ó, tem aqui, 4 de janeiro. Esse aqui, do 4 de janeiro, a mulher comprou, foi antes do Natal, tá escrito lá, entregar combo de 3 dias para a Elaine, que vai entregar dia 4, que comprou no dia 22, entende, gente? Que ela ia voltar de viagem, ela vai fazer dia 4, então eu tenho que lembrar que eu tenho que entregar dia 3, entenderam, gente? E assim vai. Então, eu tenho agenda, os slims que eu faço no dia. Quando você não faz isso, já aconteceu experiência própria, eu já esqueci de entregar Slim Day. Já acontece, um ser humano normal. Por quê? Porque a pessoa pagou, eu esqueci, eu fui anotando lá. Por quê? Porque eu não ficava 100% presente. Eu estava aqui vendendo, tentando prospectar, tentando fazer alguma coisa. Quando você tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você faz um monte mal feito. E umas mais ou menos. Não dá para fazer bem feito. Então, para as coisas que são muito importantes, eu não posso esquecer de entregar o Slim Day. Então, o que eu tenho que fazer?
ficar muito concentrada. A hora que eu vendo, eu já anoto, eu já pego o pagamento, eu já tenho na agenda o dia que eu vou entregar e eu já coloco tudo lá. Aí eu vou no dia do acompanhamento, tem um outro papel, outro, eu sou do papel. Se você for do celular, anota no seu celular. Eu sou uma pessoa física, gosto de colocar no papel. Eu tenho lá no papel, hoje, quais os acompanhamentos de hoje? E eu começo, fulana está começando o Slim Day, ciclana terminou o Slim Day, fulano, primeiro dia do combo de 3 dias, ciclano, segundo dia do combo de 3 dias, eu tenho lá. Então, se eu sei cada dia onde a pessoa está, de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou nesse papel e mando a mensagem para todo mundo, entendeu? Se eu não estivesse fazendo acompanhamento bem, eu não falaria isso para vocês, porque eu já não teria perdido, eu já não sabia detalhado. Então, você tem que ser muito detalhista com essas coisas, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz impecável em 2021 foi lá minha mentalidade, ouvir todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Segunda coisa, prospecção diária. Por que a prospecção diária eu consegui me focar no que importa? Porque eu sou incrível? Não, gente, porque eu ouvi Eduardo Salazar. Quer saber o que importa de verdade? Vai tomar uma chicotada do Eduardo Salazar para você ver. Que ele vai chamar você de retardo mental total que não faz a prospecção. E aí você vai entender que você não faz o que importa mesmo, o que importa. Por isso que é importante estar perto do ambiente que te fala o que fazer do seu negócio. Não adianta você assistir treinamento do cara mais top do mundo das galáxias, que seria, sei lá, um treinamento do Anthony Robbins, que, por sinal, o mentor dele foi Jim Rohn, para quem não sabe, mas tudo bem, né? E ele vai te ensinar um monte de coisa, mas ele não vai te ensinar o que você tem que fazer agora já. Herbalife é desenvolvimento pessoal e prática. Desenvolvimento pessoal e prática. Te lembra todo dia do que você tem que fazer. E se você fizer todo dia o que fala Eduardo Salazar, o que fala Mark Hills, o que fala Jim Rohn, você vai ficar rico com Herbalife. Vai ficar rico porque você só atraiu o pensamento positivo, ou porque você só fez coisa boa, ou só porque você agregou valor para o mercado. Porque já tem tudo, do começo até o final. Agregou valor para o mercado, pensou que tinha que pensar, tá aqui o shake, tá aqui a ferramenta, tá aqui o resultado. Ouça só pessoas da Herbalife que você fica rico, gente. Não tô brincando, gente, é seríssimo. Então, eu via todo dia Eduardo Salazar, ouvia em 2022, 2021, 2022 já estou ouvindo de novo, eu ouço todo dia. E todo dia o Fit Camp na minha cabeça, assim, para eu ficar bem focada no que importa. E aí foi fácil, porque eu tinha que todo dia ouvir a mentalidade, porque era todo dia ele falando para mim que eu tinha que ouvir todos os dias, então é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que a sua mente inunda do que importa de verdade. E aí a segunda coisa foi prospectar, porque o nosso tempo mais precioso na frente do possível cliente e do possível consultor. Fui falha em 2021 no ponto importantíssimo. Tenho que dizer isso para vocês, que foi o ponto do recrutamento. Mas eu não fui falha, o que é pior, o que eu vou falar agora é pior do que se eu fosse falha sem querer. Eu fui falha querendo. Vocês deu para entender? Eu não falhei sem querer no recrutamento. Eu falhei querendo. Não querendo não recrutar. Querendo focar só nas vendas. Preciso dizer isso. Por quê? Eu tinha uma lógica em 2021. Eu preciso fazer a máquina de vendas perfeita como eu imagino que ela deva ser e precisa ser e tenha a imponência que tem que ser pelos produtos, pelo mercado, pelo momento que a gente está. E enquanto essa máquina não tivesse 100% na minha cabeça, eu fui só prospecto de vendas. Preciso dizer isso. Você está até gravado isso, mas eu não tenho como. A verdade os libertará, não vou inventar. Essa é a verdade. Mas eu tinha o planejamento de fazer desse jeito em 2021 e 2022 vai ser diferente. 2022. Essa era a minha projeção. Queria fazer a máquina do Slim Day com a máquina do Protein Bar e com a máquina do desafio. Porque o desafio pode ser feito tanto com quem vende produto fechado a preço cheio, quanto para quem faz maratona. E eu tenho pessoas no meu grupo praticamente 100% nessas três opções de ferramenta. Não me cobro, né? Eu acho fundamental, não é nenhuma questão de cobrança, que eu tenha como meu papel de líder, pelo que eu ganho na Herbalife, o mínimo que eu posso fazer é falar para o meu grupo fazer uma coisa que eu sei, eu estou dominando no momento. E mudou muito a maneira de vender Slim Day, a maneira de fazer espaço e a maneira de produto fechado só em 2021. Posso dizer, a gente fez isso todo dia. E eu queria poder passar segurança para o meu grupo sem teoria, com a prática. Ó, eu fiz isso falhou aqui, isso eu acelero aqui. Então, para mim, era fundamental focar muito nessa parte. Então, eu foquei nisso mesmo. E foi essa aí
a nossa meta de 2021. Pode ter sido pequena? Pode ter sido pequena. Eu printei lá no meu grupo, tem gente aqui que não é do meu grupo, né? Quer dizer, do meu grupo, do meu cheque. A gente tem um grupo do grupo, que eu printei o nosso cheque no dia 31 de dezembro, nosso volume pessoal no dia 31 de dezembro. Tudo bem que não foi um super cheque, e nem um super volume, e nem tudo que eu esperava, né? No dia 31, ele estava lá, cadê? Exatamente, 3.337 pontos e 20 pontos. Nossa meta é fechar o ano com 5 mil. Já aumentou um pouco agora, né? Porque postei dia 31, ficou meio devagar até o ano novo, e hoje eu vou com tudo. Essa foi nossa meta. No começo do ano eu achava que ia ser 10 mil pontos. Não deu, mas o que importa é que eu fiz meu melhor. Meu foco continua no 5. E se eu tiver uma máquina que eu ensino, nem que fosse esses 3.700 pontos para o grupo, é uma boa máquina, não é? Fora o recrutamento, é uma ótima máquina. Então, assim, não foi a máquina que eu queria, mas foi a melhor que eu fiz. Eu estou feliz com ela. E agora vamos continuar para a máquina desse ano. Então, voltando, fiz os números todos os dias de vendas. Foi o melhor que a gente conseguiu fazer. E agora a gente dá aquela refinada para 2022. As metas do papel eu já coloquei de novo, então por isso que é bom você analisar um ano e o próximo. Será que você focou só em vendas? Ou nem focou direito? O que você focou em 2021 que deu certo? Que você pode potencializar em 2022? O que você nem focou que você vai colocar agora para fazer esse ano? Então, tem várias coisas que você pode colocar ali no papel. Para a gente, assim, é importante você se sentir orgulhoso, né? E a gente se sente orgulhoso quando a gente faz o nosso melhor. A gente passou N desafios no ano de 2021, começamos as ferramentas do zero e, enfim, e fizemos o nosso melhor, né? Isso é uma coisa que é importante para você. Você fez o seu melhor? Você está dando o seu melhor em todas as áreas? É isso que é importante. Porque a gente nunca sabe quando é o nosso último dia aqui na Terra. E quando for meu último dia aqui na Terra, muito provavelmente, eu vou parar alguma coisa em andamento, né? Vai ser, de repente, pá, acaba, né? Do nada. Não dá para a gente terminar, se despedir de todo mundo. Tchau, pessoal! Quer dizer, algumas pessoas até conseguem, mas são bem poucas as que já estão com alguma doença, assim, tá? A grande maioria vai embora do nada, né, gente? Do nada. Se eu for interrompida de alguma coisa que eu estou fazendo, que seja de alguma coisa que eu estou dando o meu melhor, porque daí eu não tem como voltar, né? Então, você tem que ser o seu melhor, eu tenho que ser a melhor mãe hoje, eu tenho que ser a melhor filha hoje, eu tenho que ser a melhor mentora hoje, eu tenho que ser a melhor cristã hoje, eu tenho que fazer meu melhor hoje, de hoje, porque amanhã eu não sei, pode ter, pode não ter, enfim, isso não é ser negativo, gente. Isso é uma meta para você pôr 2022. Se você morresse hoje. Não é verdade? Se você morresse hoje. Então, assim, termine todo dia com a sua consciência tranquila que você fez o melhor. E se todo dia você achar que todo dia pode ser o último, tenho certeza que você faria o melhor possível. Porque um dia vai ser o último mesmo, né? Então, faça o seu melhor hoje. Essa é uma maneira de você ter um plano para 2022. Esperamos que a gente esteja aqui no final do ano de 2022, fazer novas metas para 2023, mas nunca saberemos quando será o nosso último ano, quando foi o nosso último Réveillon, quando foi o nosso último Natal, quando foi nossa última mentoria aqui. E isso é importante para valorizar o dia, não para ficar com o pensamento de que está tudo acabando, né? Não, é a única coisa que a gente tem certeza que a gente vai morrer, as outras a gente não tem. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem energia, enquanto a gente tem sabedoria, né? Eu peço todo dia sabedoria para fazer as escolhas certas, né? Porque todo dia, quanta escolha tem para a gente fazer, né? Desde a hora de desligar o despertador ou continuar dormindo, até tudo, né? Até comer sei lá, um chocolate em vez de tomar um shake. N escolhas, das pequenas às maiores. Então, tem uma outra coisa que não foi muito promovida por aí, pelo menos eu não vi eu não vi. Pode ser que chegou no meu e-mail, eu nem olhei, né? Mas a Herbalife lançou um planner maravilhoso. Quem já viu? Eu pedi, pode ser que chegue hoje. Se não chegou, na próxima conferência vai ter chegado, eu mostro para vocês, não chegou hoje de manhã. O que é? Esse planner tá na moda, né? O que é? É tipo de uma agendinha. Da Cariane chegou, tava louca para ver. E você põe todo dia os hábitos nutricionais, com a parte de saúde, né? Com a parte de alimentação, de atividade física e tudo mais. E ajuda a Family Foundation. E tem um preço legal, razoável. Acho que é uns 30 e pouco, não é mais ou menos isso? 30 e pouco? Acho que eu paguei isso aí. E ainda ajuda a Family Foundation, e tem ali bonito para todos os dias do ano, você pode querer comprar para você pode querer dar de presente, enfim. Mas use pelo menos para você
coloque esse planejamento, foque em você mesmo e faça acontecer, tá? Falando dessas, depois de falar dessas coisas, gente, vamos voltar para a parte onde que realmente importa, que eu sempre falo. Primeiro é você na sua casa, né? Você com a sua mentalidade, você com o que você pode ouvir que você tem desses recursos da Herbalife, de treinamento, as conferências. Eu nem vou falar para ser impecável, vou falar. Vou falar agora do sistema, né? Ouve Eduardo Salazar, é sua obrigação. Ouve, essa parte que você está ouvindo é sua obrigação. Que mais é sua obrigação? Não é extra, não é que, nossa, um consultor, eu estava ali, viu? Eu vou no Leader Meeting. Isso é o mínimo. Ensine suas pessoas que isso é o mínimo, é o básico do básico do básico. É tipo o cara que falta no trabalho, ele nem trabalha. Então, é tanto quanto tomar o produto aí no evento, quanto fazer uma venda. Não é que o evento é para quem quer ser presidente ou ficar muito rico. Não, é para o básico, é para quem só decidiu fazer Herbalife. É o mínimo, tá? Mínimo. Hoje tem treinamento básico. Hoje é o quê? Hora saudável. Tem que estar na hora saudável. Fazer o que tem que ser feito, tem que estar nas HOMs, tem que estar no STS, tem que estar no workshop, né? E tem que estar no Leader Meeting. Entende como um básico, você que é líder, eu sei que você sabe, e já ensine o básico. Ah, mas a pessoa vai lá, mas a pessoa não tem dinheiro. Gente do céu, se vira. É o mínimo do mínimo para a pessoa fazer um negócio, né? É o mínimo. A sobrevivência básica tem a ver com você tomar os produtos. Se você no começo do negócio não consegue tomar todos, tudo bem. Toma os que você consegue, básicos, sei lá, shake, chá, que seja, de fibra, e toma certinho, nos horários corretos. E tenha como meta tomar todos os produtos assim que você melhorar um pouco. O que você tomar, tome direito. O melhor consumidor modelo não é necessariamente o que toma todos os produtos. É o que ele toma direito. Entendeu? Pelo menos shake chá, ninguém vai achar que você é menos comprometido porque você só toma shake chá. Menos comprometido se você toma shake chá e come um monte de besteira. Vá praticar a sua atividade física, né? Vá comer corretamente nos outros horários, faça a sua refeição saudável, e isso é um consumidor modelo, aquele que ele faz o melhor possível com as condições que ele tem. Isso realmente é o melhor consumidor modelo, tá? Esse é o ponto número 1, ser comprometido com os produtos, com os que você pode, no seu orçamento, e fazer corretamente. Segunda coisa, sistema. Básico. Não é um online gratuito todos. Tem um consultor, ele tem que estar aqui toda segunda-feira, básico. Se esse horário ele está trabalhando, ele está no espaço, ou ele faz em tempo parcial, coloque ele para assistir gravação da segunda-feira. Toda segunda-feira, alguma hora da segunda-feira, ele tem disponível, básico, para ele poder planejar a semana, estar entusiasmado e com a mentalidade correta do que tem que fazer. Leader Meeting. Hoje é o dia de você verificar um por um das suas pessoas que compraram convite. E não compre desculpas de ninguém. O melhor mentor não é aquele mentor que fala o que a pessoa quer ouvir, é o que fala o que ela precisa. Nós somos pagos para falar o que as pessoas precisam. Às vezes é ruim, mas faz parte. Se você é mãe ou pai, seu filho é pequeno, coloca o dedo na tomada. Você vai falar para ele tirar o dedo da tomada? Ou não vai? Vai ou não? Ah, mas ele gosta, ele quer pôr o dedo na tomada. Você não fala para ele o que ele gosta, você fala o que ele precisa. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Eu tô vendo pai e mãe com a mão abaixada aqui, só ou tá suave. Então, beleza. Vocês são pai e mãe. Quem não é pai e mãe, que já cuidou de alguém, tem um irmão, alguma coisa, alguém que você ama, alguém que você gosta. Você fala para o seu filho só o que ele gosta ou fala o que ele precisa? Você não ama seu filho? É muito mais fácil falar para as pessoas o que dói. Toda vez que eu vou falar, não é o que você fala, é como você fala. Eu já falo para a pessoa, falo, olha, estou te ligando, o que eu vou falar você não vai gostar, mas eu falo porque eu te amo. Porque era melhor eu nem ter te ligado. E aí você fala tudo que a pessoa precisa ouvir. Um dia você vai me agradecer, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, não é assim que a gente fala? E é verdade, a gente fala porque a gente ama. Então, vá um por um das suas pessoas aqui, você ame seus downlines, aprende a gostar deles, aprende a sua responsabilidade de pai como mãe aqui, de falar sempre o que ele precisa. Por que você vai falar se ele não vai? Não interessa, porque você é pai, porque você é mãe, sua obrigação é falar. Essa obrigação tá no contrato lá, que ele é distribuidor independente. Ninguém falou que eu tinha que ser babá de ninguém, mas você se importa. A gente trabalha com pessoas porque a gente gosta delas. A gente sabe que o Leader Meet vai fazer diferença para elas. Falar, arruma esse dinheiro. Caso você não tenha R$ 197, que já nem é esse preço mais, já está uma trabalheira para arrumar as pessoas que
que sobraram convite para aquelas que não compraram, que é 229 que está agora o convite. E se ela falar que ela não tem esse dinheiro, falar é porque você não tem, que você tem que ir. Se você tivesse, você não precisava. Olha como é que você precisa. Você não tem nem R$200, você precisa estar lá para ontem cedo. Vocês entendem, gente? Assim que a gente fala com as pessoas, tá? Se você não tem R$200, você não acha que tem alguma coisa errada na sua vida? Pelo amor de Deus. Se você está aqui hoje e não comprou o convite, porque por alguma razão você está terminando de juntar o dinheiro do convite, eu sei que eu sou, às vezes, eu adivinho o pensamento das pessoas. Tem alguma coisa errada. Mas essa coisa errada não é para você se sentir mal, é para você se sentir bem, porque a verdade liberta. Se você olha e vê que a sua situação financeira não mudou por algum motivo, você precisa mudar ela. Porque eu vou te falar, não adianta achar que só porque que um país muda uma pessoa, que a gente é que tem que fazer o que é importante pelo nosso país. Porque eu falo assim, mas você estava lá no país de primeiro mundo, mas lá o governante é diferente. O governante é diferente, porque quem vota é diferente. Aqui os governantes são quem a gente quer, a gente tem o governante que a gente merece. Agora, independente de quem for presidente do Brasil esse ano, eu vou ter uma vida melhor que eu tive ano passado. Por quê? Porque o que vale é a minha mentalidade. Eu vou votar em quem eu tiver que votar. Meu voto não vai eleger a pessoa sozinha, porque eu não posso fazer isso, eu não sou a maioria da população. Mas a minha vida, quem decide não é o governante. A gente posiciona a vela, do vento vem, sopra da direção que ele quiser, do norte para o sul, ou do sul para o norte, ou leste ou oeste. Você posiciona a vela e vai para onde você quiser. E a maior prova disso foi a pandemia. Pessoas ficaram 10, 15, 20, 30 vezes mais ricas no Brasil. Verdade ou não? E pessoas muito legais, muito boas, que passaram por infelicidades, talvez seja essa palavra. Por quê? Porque o emocional se abalou nesses momentos. A pessoa era boa, a pessoa tinha pensamento bom, a índole era boa, o caráter era bom, às vezes até estava posicionado no lugar correto, talvez dentro da Herbalife. Mas a mentalidade se deixou levar, o emocional. Tem que levar as emoções para a escola para que elas se eduquem. Não é verdade? É isso. Cuida do seu emocional. O seu emocional está totalmente ligado com o que a gente falou da mentalidade. O que você pensa é que vai gerar o sentimento. Tá com pensamento ruim? Tá pensando coisa ruim? Você tem que mudar o pensamento imediatamente. Tenha o seu gatilho, eu não sei qual que é o seu, né? Eu contei aqui há 2 semanas atrás que estava com pensamento ruim lá. Primeiro eu tentei rezar, às vezes funciona, não deu certo, comecei a pensar no dia mais feliz da minha vida. Gente, vai puxando aí o seu gatilho, cada um com o seu. Não tem melhor ou pior, tem o que funciona para você. Põe alguma coisa na cabeça que se entrar uma coisa ruim, imediatamente você põe uma boa no lugar. Não dá para pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ou você está pensando numa coisa boa, ou você está pensando numa coisa muito ruim. Não tem como. Eu estou com um problema. Começa a pensar na solução. Não dá para pensar em problema e solução ao mesmo tempo. E outra coisa, vai trabalhar. Sabe quando eu treinei Herbalife falavam isso? Quem tem tempo para reclamar, quem tem tempo para pensar em problema, está trabalhando pouco, porque quem trabalha muito não tem tempo para pensar em problema. Eu ouvia isso todo dia. Era uma maneira de ensinar as pessoas. Então, é incrível, o Tal falava isso muito, né? Quem aqui está pensando em problema, quem aqui está reclamando, está trabalhando pouco. Enquanto você está trabalhando, não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, cabeça... como é que fala? Cabeça vazia, né? Ocupação vazia, oficina do diabo. Tem que ficar pensando em coisa boa. Pensa em coisa boa, começa a trabalhar, as possibilidades vêm, e a partir daí tudo pode mudar. Certo, gente? Então, antes da gente finalizar aqui, quero saber se alguém tem alguma dúvida nessa parte da primeira parte do entre pensamento, focar as coisas que são importantes durante o dia. Eu não termino um dia sem fazer todas as rodadas. Já aconteceu você dormir na frente do celular, né? Muitas vezes. Esse ano, muitas. E, gente, eu vou falar, foi um dos anos mais felizes da minha vida, no meio de, ao mesmo tempo, ser um dos anos de maior tragédia. Olha que louco! Porque a gente teve muitas perdas que não terão voltas, de vidas de pessoas queridas em 2021. E por que foi um dos anos mais felizes? Porque eu terminava o dia orgulhosa comigo, gente. E aí você consegue preencher sua mente com uma coisa boa, mesmo com coisas ruins. Se você decidir que 2022 você vai fazer o seu melhor ano de plano, você vai ficar muito orgulhoso com você mesmo. E é isso que importa, no final das contas. Essa sensação te faz ir para frente. Vocês entendem?
Faz sentido? Então, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não? Então, terminando a parte das metas, não termine o dia de hoje sem metas. Caso você ainda não tenha feito no ano passado suas metas de 2022, faça hoje. Hoje é segunda, primeira segunda do ano. Como você quer que seja todas as segundas-feiras do seu ano de 2022? Tudo que começa bem, termina bem. Que começa mal, a chance de terminar mal é grande. Dá para mudar, mas a chance é grande. Então, faça no dia de hoje tudo que tem que ser feito para uma segunda-feira ser boa. Termine o dia de hoje, não sei como começou o seu dia, não sei que horas começou, mas termine o dia de hoje com aquela sensação de fiz tudo o que eu tinha que fazer, com aquele orgulho, deita a cabeça no travesseiro com aquele orgulho. Isso é a minha primeira grande desejo para vocês. Para ter um bom plano do ano, você tem que sempre terminar o dia tendo feito tudo o que precisava. É tarefas, não resultado final. Resultado final a gente não controla. Resultado final pode frustrar. Você tem que ter aquela fé da certeza absoluta de tudo que você faz num dia é o que deveria ser feito. Se você tiver a fé, que a gente sabe que os números fazem a gente. Uma hora o resultado vem. Se ele não está vindo na hora que você está fazendo, depois ele vem multiplicado. Porque tudo é acúmulo. Tudo se acumula. Os números se acumulam, o trabalho se acumula, a prospecção se acumula. Então, você vai saber que vai chegar. Então, não tem aquela coisa de ficar ansioso com o resultado. Ai, meu Deus, eu fiz um monte de prospecção, não vendi nada. Não, calma, relaxa, vai vir. E outra coisa, eu sei que o meu volume pessoal desse ano ainda não foi proporcional. A média do volume que eu fiz não foi proporcional ao que eu trabalhei, não. Mas não importa. Eu trabalhei suficientemente para fazer 10 mil pontos. E eu sei que o que importa não é só fazer, tem que dar resultado. O que vale, no final, vai ser resultado. Então, ou seja, eu vou continuar fazendo, porque isso vai se acumular e uma hora vai chegar e eu vou ter feito. Vocês entendem, gente? Porque eu converso todo dia com as pessoas que fazem 10 mil pontos, eu vejo os números dessas pessoas e as coisas realmente acontecem desse jeito. Então, termine o dia colocando suas metas. O que é meta? Respondendo em 3 minutos. Meta é você colocar toda a sua rotina diária. Precisa ler nas metas, eu faço ela no PowerPoint, já falei aqui. Tudo que você precisa fazer todo dia. Tantas prospecções, tantos acompanhamentos, quanto você gostaria de ter de venda semanal e tá. Vamos supor que você precise, para o seu custo fixo, para você ter uma vida bacana, você precise fazer 4 mil reais por semana. Aí você faz a conta, quanto que você precisa por mês, divide por semana, porque às vezes não vai entrar no dia, mas se você souber a semana, você sabe mais ou menos se está perto ou longe, entende? Mais ou menos, o que eu quero dizer? Coloca quanto você precisa no mês, divide por semana. Então, primeiro você coloca em ações, depois número de grana, de dinheiro, e em terceiro, você coloca o que você quer realizar. Meta, não adianta você olhar no papel, quero essa casa, esse carro, esse PIN. Porque se você só olhar, mas você não tiver colocado o trabalho, fica muito irreal, entendeu? Você tá com essa vida X. Aí você tá apertado, aí você coloca lá a conta da liberdade financeira, não sei quanto de dinheiro, a mente não acha o caminho desse jeito só, nem você acredita. Para você ver uma meta e acreditar, ela tem que fazer sentido, porque se sua mente acredita, vira realidade. Não é só visualizar. Então, se você visualiza o trabalho também, a rotina diária também, a sua mente pensa, nossa, se eu fizer isso todo dia, eu vou chegar naquilo. E aí você acredita de verdade e aí acontece. Então, meta, visualize a sua rotina diária ideal, até para você não se perder e saber o que você tem que fazer. Você visualiza todo dia. Eu visualizei ela todo dia, foi por isso que eu fiz ela todo dia, certo? Então, meta, lembra, é trabalho, grana, né? O que você vai ganhar com esse trabalho e o resultado final, você coloca as metas que você quer atingir. 90 dias, 1 ano, até 5 anos e 10 anos, que é curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Já ensinei aqui. 2 folhas de papel. Numa frente, 90 dias, o que você quer em 90 dias, curtíssimo prazo. Do outro lado, as metas até o final de 1 ano, ou seja, em 2022. No outro até 5 anos e no outro até 10 anos. Coloca tudo no papel e visualiza todo dia. Eu visualizo o papel, eu visualizo na foto dos clientes, o protein bar cheio. Você não tem o protein bar cheio, você não tem o Slim Day um dia com um monte de sacola. Sabe qual foi a primeira foto que eu visualizei do Slim Day? Já que eu não tinha, eu tirei uma foto da mesa da Thaís Cristóvão e coloquei para visualizar. Eu quero isso aqui num dia.
Eu não tinha as minhas ainda. Depois eu coloquei a foto da minha sacola. Eu quero que isso aconteça todo dia. Vocês entendem? Vai visualizando, visualiza dinheiro, visualiza o trabalho, para depois visualizar a meta realizada, que é isso aí também, né? Quer visualizar um próximo PIN? Visualiza quantas pessoas você vai levar no Leader Meeting. Quantas pessoas você vai levar na extravagância? Que é a meta de pessoas também. E você vai visualizando até que tudo se acontece. Certo, pessoal? A semana que vem a gente vai ficar bem mais detalhado. No final dessa conversa de hoje, é como se a gente tivesse colocado em prática ela nas metas. Eu vou mostrar uma aqui, sem nome, para vocês verem, bem top, como é que você faz para elas acontecerem, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima.